E aí, gente, escolhi a questão do Enem, que trata de cinemática, para poder a gente treinar um pouquinho esse tema, tá? Eu sei que tem alguns de vocês que ainda estão com dúvida aí de como resolver a questão, às vezes lê a questão, fica olhando para ela olhando para você e não sai do lugar. Então eu vou tentar aqui nessa questão do Enem dar algumas dicas de como resolver, tá certo? Pelo menos sair do chão, tá bom? Eu sou Ricardo Oliveira, o seu professor de física, e vamos lá, a questão do Enem. Bem, gente, a questão é a 122 do caderno amarelo da prova de 2020. Ela vai falar assim pra gente, ó. Você foi contratado para sincronizar os 4 semáforos de uma avenida, indicados pelas letras O, A, B e C, conforme a figura. Ele deu até a figurinha aí, né, para poder facilitar a nossa vida, tá? Mas vamos lá. Os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros. Segundo os dados estatísticos da Companhia Controladora de Trânsito, um veículo que está inicialmente parado no semáforo O, tipicamente parte com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado, até atingir a velocidade de 72 km por hora, e a partir daí prossegue com velocidade constante. Você deve ajustar os semáforos A, B e C de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzar os semáforos, para que ele não tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento. Considerando essa condição, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo O, os semáforos A, B e C devem abrir, respectivamente. Então veja que é uma questão aí que tem muita informação, né? Questão de cinemática com muita informação, e a gente vai precisar interpretar isso. Normalmente as questões de cinemática, quando eu vou resolver, eu gosto de desenhar logo de cara um sistema de referência, tá? O que é esse sistema de referência? Deixa eu botar uma cor aqui neutra. O sistema de referência que eu estou me referindo é simplesmente uma linha, né, que a gente vai desenhar aqui no nosso sistema, no nosso quadro, uma linha reta, ó, orientada, tá, com a origem 0 ou O. Simplesmente isso. Por que eu faço isso? Essa linha, na verdade, é o local onde eu vou fazer um esboço, né? Fazer um desenho daquela situação que está sendo proposta do problema. A gente vai fazer isso aqui bem tranquilo, bem com bastante calma, tá? Para poder você entender a ideia. Então, tá aí a minha linha de referência, o meu sistema de referência, tá? Ele marca posições, então eu posso aqui em qualquer lugar marcar uma posição, 300 metros, por exemplo. Então, esse sistema é semelhante àquele eixo lá da matemática, o eixo X da matemática, tá certo? Então é nele que eu vou marcar todas as informações que ele for passando para a gente. Bom, primeira coisa que ele disse é que os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros. Então eu vou desenhar aqui no meu sistema, né? Um desenho parecido com o dele, inclusive. O primeiro semáforo na posição 500 metros, o segundo na posição 1000 metros, né? Já que a distância é de 500 metros de um para o outro. E o terceiro, finalmente, na posição 1.500 metros. Pronto. Já é parte aí do problema que ele deu para a gente, tá? Aí ele fala que o veículo ele parte da posição 0, né? Ou do semáforo O, tá? Ainda vou botar aqui um carrinho aqui, tá? Vou botar um quadradinho. Botar um quadradinho aqui. Ele informa que ele parte com a velocidade, ele parte do repouso, né? Então a velocidade inicial é igual a 0. Veja que são informações que foram dadas, que a gente tem que buscar, né, e fazendo o nosso desenho aqui, tá? O nosso esboço. Então ele falou lá que ele sai, ó, um veículo que está inicialmente parado. Então, se está parado, a velocidade inicial é igual a 0. E ele fala ainda, ó, que ele parte com aceleração constante de 1 metro por segundo. Então, vou botar aqui, ó, ele parte aqui com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então essas são as condições iniciais, né? Ele parte da posição 0, com a velocidade inicial 0 e com a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Pronto, isso tudo eu tirei lá do texto, certo? Aí ele fala que ele persiste nesse movimento, tá? Até atingir a velocidade de 72 km por hora. Percebam que nesse primeiro momento, o movimento que a gente vai estar trabalhando é um movimento retilíneo uniformemente variado. Por quê? Porque ele está falando para mim que ele parte com aceleração constante. Então eu vou ter que usar para esse primeiro momento aí da análise do problema, eu vou ter que utilizar aquelas equações da cinemática, né? Aquela S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2.
e aquela outra V igual a VO mais AT, tá certo? Então vamos fazer isso. Veja, gente, por enquanto eu não estou preocupado em saber o que é a questão, como é que eu vou resolver a questão. Eu estou tentando desenvolver um cenário que me dê condição de resolver, tá certo? Então, quando eu percebo que se trata de um movimento retilíneo uniformemente variado, eu vou tentar montar aquelas equações. Depois eu vou ver como é que eu utilizo elas, tá certo? Quais são as equações? S igual a S0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2 e V igual a V0 mais AT, certo? Estou fazendo isso porque ele me disse que nesse primeiro momento é um movimento retilíneo uniformemente variado. O que é montar essas equações? Veja, quando eu tenho aqui as equações, esses números aqui ó, são constantes, tá? Essa posição inicial, essa velocidade inicial e a aceleração são constantes. Eu preciso buscar no contexto do problema essas informações. Se eu tiver com elas, eu posso montar as equações, tá? E vai ajudar a gente. Então vamos lá, ó. Posição inicial, observa, ele sai daqui da posição 0. Então eu já tenho essa informação. Isso aqui é 0. A velocidade inicial também foi dada, ó. Ele sai com velocidade inicial 0, ou seja, sai do repouso. Então vai ser mais 0 vezes t, mais a aceleração ó, também foi informada, certo? Aceleração igual a 1, então mais 1 vezes t ao quadrado sobre 2, de modo que a equação de posição vai ser simplesmente t ao quadrado sobre 2. Então eu já tenho aí ó, a primeira equação dessa primeira fase do movimento, tá? Quando ele sai do repouso até chegar na velocidade de 72 km por hora. Tá? A equação de velocidade vai fazer a mesma coisa. Velocidade inicial 0, já temos, né? A aceleração 1 também foi dada, então mais 1 vezes t. E aí a equação de velocidade vai ser simplesmente v igual a t. Pronto, já temos as duas equações. Agora eu vou tentar dar uma lida novamente ao problema e ver o que é que ele está pedindo, tá? Perceba que ele fala que esse movimento retilíneo uniformemente variado vai ser até o meu veículo atingir a velocidade de 72 km por hora. Só tem um detalhe aqui que você não pode se esquecer. Se eu tenho a aceleração dada em metros por segundo ao quadrado, a velocidade vai ter que estar em metros por segundo. E ele deu em km por hora. Então eu tenho que fazer uma conversão aí, tá certo? Então vamos fazer isso aqui rapidinho. Eu sei que a velocidade de 72 km por hora, eu tenho que jogar para metros por segundo. Isso aqui vou fazer como? Eu vou dividir por 3,6, certo? Então sempre que você está com velocidade em km por hora, divide por 3,6, aí ela já vai para metros por segundo. É bacana se você memorizar algumas velocidades. Depois no final da resolução aqui eu vou botar algumas velocidades em km por hora e o correspondente em metros por segundo, para você memorizar, e veja que não é nada complicado não. Nesse caso aqui, ó, se eu fizer a divisão, vai dar 20 metros por segundo. Então, o que é que o problema me diz? Ele vai se mover com esse movimento retilíneo uniformemente variado até a velocidade chegar em 20 metros por segundo. Note que eu posso descobrir então qual é a posição que ele vai estar quando isso acontece, quando ele atinge essa velocidade de 20 metros por segundo. Como é que eu vou fazer? Para eu achar a posição, eu vou usar essa equação, certo? Mas para eu conseguir a posição, eu preciso saber o tempo, ou seja, o instante que ele atinge essa velocidade. E aí eu corro lá para a equação de velocidade, tá? Então, se eu substituir se eu substituir a velocidade por 20, eu vou achar o tempo, tá? Nesse caso, o tempo vai ser 20 segundos, certo? Ou seja, ele leva 20 segundos para poder atingir a velocidade de 20 metros por segundo. Uma vez que eu tenho esse tempo de 20 segundos, eu posso aqui ó, substituir na equação de posição para encontrar qual a posição que ele vai estar nesse instante de 20 segundos. Então aí ficou assim, ó, S igual a 20 ao quadrado sobre 2, tá? S vai dar 400 sobre 2, que vai dar 200 metros. Pronto.
Então, no instante 20 segundos, ele vai estar com velocidade de 20 metros por segundo na posição 200 metros. Vamos marcar isso lá no nosso diagrama, tá? Então, essa posição aqui é 200 metros, certo? Passaram-se aqui nesse intervalo aqui, ó, um tempo de 20 segundos. E aqui ele tem uma velocidade de 20 metros por segundo. Pronto. Então, nesse ponto aqui, ó, as condições do movimento são essas. Velocidade de 20 metros por segundo, a posição 200 metros, tá? E ele já gastou aí de tempo 20 segundos, tá? Desse ponto em diante, ele passa a ter um movimento com velocidade constante. Então, desse ponto em diante, ó, ele vai ter agora um movimento daqui para frente, ó. O movimento vai ser retilíneo uniforme. E aí nós sabemos que existe uma equação de posição para o movimento retilíneo uniforme e uma equação de velocidade, né? Aí a de velocidade é super simples, é aquela que diz que a velocidade é constante. Tá? Então, eu vou fazer aqui as equações para o movimento retilíneo uniforme, tá? Quais são as equações? S igual a S0 mais VT e V igual a uma constante. Tá? Qual é a velocidade? 20 metros por segundo, foi aquela última que ele atingiu. Então, a equação de velocidade é simples, ó, V igual a 20. Tá? E a equação de posição, vamos lá, posição inicial é exatamente essa posição que ele chegou passados esses 20 segundos. Tá? Então, ele está na posição 200 metros nesse momento. Então, vai ser 200 mais 20t. O que é que eu estou querendo calcular, gente? Eu estou querendo calcular o tempo que ele chega até o ponto onde o semáforo precisa mudar de cor, mudar para verde, tá? Então, veja, na questão ele me diz que isso tem que acontecer quando ele estiver a 100 metros de cruzar o semáforo, ou seja, ele tem que chegar aqui nessa posição aqui, ó, que é a posição 400 metros, certo? Então, quando ele chegar na posição 400 metros, o sinal A já precisa modificar para verde. Tá? Então, vamos ver quanto tempo leva para ele chegar na posição 400 metros. É só substituir aqui, ó, S por 400. Então, vai ficar 400 igual a 200 mais 20t. Fazendo essa continha aqui, né? 400 menos 200 igual a 20t. Aqui vai dar 200 igual a 20t. Aí esse t vai ser 200 dividido por 20, que vai dar 10 segundos. Ou seja, voltando aqui ao desenho, ele sai da posição 200 e chega na posição 400 em 10 segundos. Então veja, após quanto tempo o semáforo A precisa mudar de cor? 20 segundos mais 10 segundos, ou seja, passados 30 segundos no momento que ele saiu do ponto O, o semáforo A já precisa mudar de cor. Se você for olhar a opção ABCDE, ó, apenas a opção D tem 30 segundos como item, como primeiro item, tá? Então aqui, a princípio, se você estiver fazendo a prova do Enem, você já podia ir marcar a letra D e já passar para a próxima questão, certo? A gente pode calcular os outros instantes, ou seja, ele vai precisar abrir o semáforo B quando ele atingir a posição aqui 900 metros. Como é que você vai fazer? Vai pegar 900 metros, substituir lá na equação de posição do movimento retilíneo uniforme, aí calcula o tempo. Não pode esquecer de somar, ó, com esses 20 segundos iniciais, tá certo? Vou fazer aqui, ó, posição 900 metros, né? Vamos ver como é que fica. Então vai ficar 900 igual a 200 mais 20t, aí vai ficar 900 menos 200 igual a 20t, isso aqui vai dar 700 igual a 20t, e aí vai dar um t igual a 700 dividido por 20, né? 700 por 20, que dá 35 segundos. 35 segundos que ele sai da posição aqui de 200 metros e vai chegar em 900.
tenho que somar com os 20 segundos iniciais, né? Não esqueça. Então, 35 mais 20, 55, como está aqui. Eu vou deixar para a posição 1400 para você resolver, tá certo? Pega aquela equação de posição, substitui lá 1400 metros e vai achar o instante. Você vai encontrar 60 segundos, deve encontrar 60 segundos para esse cálculo, tá? Bom, lembrando da questão da velocidade, né? Só para a gente finalizar, normalmente as conversões de velocidade de quilômetros por hora para metro por segundo seguem um padrão, tá? Veja só, imagine que eu tenho aqui a velocidade de, vou botar aqui, ó, 5 metros por segundo. Quanto é que dá 5 metros por segundo se eu converter para quilômetros por hora? Nessa conversão a gente precisa multiplicar por 3,6, tá? Então isso aqui vai dar 18 quilômetros por hora. E se for 10 metros por segundo? 10 metros por segundo, convertendo, vai dar 36 quilômetros por hora. E se for 15 metros por segundo, a conversão vai dar 54 quilômetros por hora. Para 20 metros por segundo, vocês viram lá, né? Isso aqui vai dar 72 quilômetros por hora. O que eu quero que você perceba que esses números aqui, ó, que estão em quilômetros por hora, quando você traz ele para metro por segundo, normalmente você vai encontrar um múltiplo de 5. Normalmente as questões de física, elas são assim, tá certo? Então, se você conseguir memorizar isso aí, ó, você facilita a sua vida na hora de fazer a prova, porque se você encontrar um desses números aqui em quilômetros por hora, se você lembrar qual é o equivalente dele lá em metro por segundo, sabendo que é um múltiplo de 5, já facilita a sua vida, tá certo? Então, no caso aqui, 25 metros por segundo, vai dar quanto? 90 quilômetros por hora. E finalmente, eu vou fazer só mais um aqui, 30 metros por segundo, vai dar 108 quilômetros por hora. Então, normalmente são esses aqui, ó, que costumam aparecer nas questões de física, nas questões de cinemática. Ok, gente? Então é isso aí, a questão é essa. Se você tem dúvida, comenta aqui no filme qual é a sua dúvida. Se você tem dúvida com outras questões de física também, não precisa ser simplesmente cinemática, né? Pode ser questão de dinâmica, de termodinâmica, sei lá, eletromagnetismo. Qualquer dúvida que você tenha, se você quiser, bota aqui nos comentários, tá? Curta o vídeo se você gostou e considere se inscrever no canal para acompanhar, porque eu sempre vou estar colocando vídeo com resolução de questões do Enem ou explicações de física de modo geral, tá? Siga a gente também lá no Instagram, nós temos lá a Oficina da Física no Instagram, que todo dia tem alguma coisinha nova para você, beleza? Valeu, obrigado, até a próxima.